Olá pessoal do nosso canal aí, Verdades ou Não sobre a Bíblia, né? Vale ressaltar novamente que esse tema do canal era para ficar com o ponto de exclamação antes da interjeição, mas não foi possível, ficou essa falha. Gente, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês. Hoje, em 14/12 de 2025, exatamente às 8 horas e 59 minutos, nós vamos dar uma aula sobre dízimos e ofertas, né? Em que o homem chamado Jesus Cristo, dito que alguns escritos do livro, diz que veio para quebrar, né, para romper com o Velho Testamento, onde a própria Bíblia mostra em passagens que este homem se contradiz mediante escritos aqui. Um homem que sofreu muito por medo que cria o inferno. Sobre o inferno nós vamos falar mais na frente. Então, no nosso derradeiro vídeo, que eu peço para vocês compartilharem, nós mostramos contradições sobre o templo, né? Que foi dilacerado aquilo ali. E eu me lembrei agora há pouco, eu sem ter revisado esse vídeo, que eu falei as 7 igrejas de Apocalipse da África, mas não é. São da Ásia Menor, região da Turquia atualmente, né? Barra da Turquia. Sobre essas passagens que contradizem templo, eu já falei Atos 7, Atos 17, rasa com tudo isso. É abominado. É aniquilado tudo que fala sobre templo, essas passagens que eu mostrei. Assim como Isaías 6634 aniquila tudo que se diz a obração, né? Pelo menos que libação e oferenda. Então, Jesus Cristo da Bíblia, ele é uma oferenda. Então você como pai, você como mãe, eu como pai, eu tenho 3 filhas atualmente. Filhas, um grande abraço a Emily, a Clarissa e a Melissa Bauri. Eu as amo de todo o coração e vocês 3 a mesma balança, não pesa 1 grão de açúcar para pesar o amor que eu tenho de uma perante a outra. As 3 são iguais para mim. Então eu como pai, eu jamais deixaria uma filha minha ser crucificada. Eu faria de tudo para não tocarem nela. Eu iria na frente. Então tampouco Deus iria dar um filho para dizer que essa é a vontade dele antes da fundação do mundo e dizermos que Deus escolheu antes da fundação do mundo aqueles escolhidos. Então seria uma parte de carne para ser configurada mesmo depois de morte para ir para o inferno e outra para morar que é chamado Reino de Deus. Então eu vou mostrar passagens que contradizem essa parte desse tema aí chamado de reino, né? Não se iludam, porque lá no céu moram os santos e Deus que é santíssimo, Deus por si só, que sempre existiu. Ainda hoje eu estou verificando, já andei parando em portas de igreja em São Luís, o poder ainda está muito grande com profecia. Gente, Hebreus 1 aniquila com isso, assim como Lucas 16:16. E Deus nunca falou através de boca de homem, de boca de ser humano, nem visão de sonho. Eu já deixei bem claro que os sonhos que o diabo me dava, no mínimo 3 foram revelados na igreja. Eu volto a falar. Lembra de Daniel, né, de Nabucodonosor, e de José, sofrimento horrível no Velho Testamento, no Egito, revelando sonhos. Comigo, o inimigo que me quebrou, que me crucificou, me dava visão em sonhos, de dia, de noite, de madrugada, levantava o meu corpo sem ser eu. Mamãe perguntava: o que é, meu filho? O diabo dizia com a minha garganta: Maria Bauri, o Espírito Santo do Senhor levantou teu filho para que ele escreva agora a visão que eu dei a ele, porque ele vai lançar um livro. Até é bom eu escrever um livro que eu vivi, porque é um tormento ainda hoje, eterno. Mas vamos aqui ao que interessa na aula de hoje. É uma aula sobre aula que eu me pedi no canal de língua portuguesa. Eu prometo a vocês, meus ex-alunos, pessoas que já passaram por mim, com aula de redação, gramática e literatura, vai haver o canal de língua portuguesa. Agora, isso aqui também é uma aula de língua portuguesa, em que qualquer menino de 6º ano consegue perceber as contradições aqui. Gente, eu não vou culpar determinados pastores ainda hoje, porque quando o inimigo começou a me fazer de besta, de palhaço, em negócio de igreja, fez eu ler primeiro o livro de Mateus, depois fez eu ler, na mesma semana, passou para o livro de Salmos, que são umas espécies de poesia, que eu posso dizer, e fez eu pensar que eu estava lendo o livro de Mateus. O inimigo no cérebro, ele consome, faz você rir, chorar, dá alfinetadas de louco no corpo,
E que você, quando está com o espírito imundo, normalmente indo para a igreja, pensa que é poder de trindade, porque dá uma sensação gostosa no corpo, e só Deus para secar. Mas vamos lá iniciar aqui no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 8 em diante. O que está aqui escrito? Quem vai poder roubar de Deus? Gente, Deus é o dono do universo. E jamais Deus, o Todo-Poderoso, que se envergonha por não saber explicar, por ser santíssimo, nunca vai saber dar uma justificativa plausível para nós humanos o porquê dessa traição que houve. Porque os demônios, eles eram santos. Por isso eles ainda usam o nome Espírito Santo, né? Nem Deus conseguirá nos explicar. Agora, Deus tem sim, teria e tem, o poder de ter paralisado todos os reis santos e mandar logo para o lago de fogo. Agora, como são espíritos, não iriam ser queimados logo de primeira mão. Por isso é que Deus os seca. Agora, que Deus tinha o poder de aprisionar, sim, ele seria um guerreiro, um lutador. Agora, a guerra de Deus, que é santíssimo, que é um espírito criador, que sempre existiu, é tirar o poder dos demônios, dos reis santos, senão já era para nós. Eu tiro por mim. Eu ainda vou comentar sobre uma lei na terra, que é uma maldita lei por onde o meu corpo passou, por onde eu fui injustiçado, que acontece com talvez milhões de pessoas na terra, tal injustiça, onde o homem não tem palavra. Eu vou comentar. É isso que eu me refiro sobre o meu lago de sangue, a minha crucificação, porque a minha honra nunca mais foi a mesma. Pessoas que me assistem, eu vou dar um desabafo bem grande. Eu não sou santo, santo é anjo. Eu nunca ameacei ninguém de morte. Ainda hoje eu aguardo um pastor pentecostal de Jesus de Amor, que deu parte de mim. Eu vou dizer o porquê que ele deu parte de mim, porque Deus não mata. Vamos lá, Malaquias 3:10, versículo 8. Nós vamos ler até o versículo 12. Diz bem assim: será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Aí diz bem aqui, ó, como se Deus fosse falar isso aqui: malditos são só os reis santos, os demônios. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês, a nação toda. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Na minha casa. Está bem escancarado em Atos 17 que o santuário de Deus é no céu. Já foi rasgado isso daí. Então vamos descansar aqui mais um pouco. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Deus é algum Deus de guerra? Se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida, por causa de vocês, repreenderei o devorador para que não consuma os produtos da terra e não deixarei que as suas videiras, os campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Está bem aqui. Gente, Deus jamais é Deus de guerra. Deus jamais vai chamar alguém de maldito e de ladrão. Aqui no contexto que você for ler bem amplamente, você percebe que aqui o que é tido como o nome de Deus está chamando de ladrão e de maldito os sacerdotes do templo. Estavam roubando, agindo de forma inconveniente. Então, Atos 17 rasgou. Atos 7 também dilacera, mas Atos 17 está mais bem detalhado, né? E agora vamos ler aqui o que está escrito em Mateus 23 sobre dízimos e oferta. Dízimos e oferta era da parte da hortaliça, do gado, para dar a 10ª parte das outras tribos, levarem a tribo levítica, segundo a própria Bíblia. Vamos ver aqui, e a Bíblia diz que quem calçar, quem vestir ao pobre, quem der de comida, estaria fazendo por próprio como se fosse Deus encarnado. Para o que é chamado Jesus aqui, ô Deus em carne. A minha falha, e peço perdão a vocês, porque eu fui muito ingênuo, eu estava muito envenenado, sobre essa tal crucificação, que existiu sim, mesmo não estando presente lá na época, como vocês que aqui assistem na minha não estavam presentes, mas
é sabido pelos escritos que houve essa crucificação, ainda está havendo, com certeza. Pessoas sendo queimadas lá no Oriente Médio, crianças sendo vendidas, entregues a casamento, mulheres sendo escravizadas e vendidas. Isso é horrível. É horrível, ainda está acontecendo ainda hoje. Eu vou já contar aqui um caso. Mas vamos aqui a dízimos e ofertas. No livro de Mateus 23, 23. Bem, galera que nos assistem, vejamos aqui. Mateus 23, 23, tange o seguinte: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, por que vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e desprezam os preceitos mais importantes da lei? A justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas, ou seja, sem omitir o que é tido como justo, né? Então aqui está confirmando que é da hortaliça, do campo, também entra a parte bovina, né, de animais, a 10ª parte aqui. Esse tema ele é muito grande. Eu peguei a Bíblia ontem à tardezinha e conversei com o nosso cameraman aqui, que é um ex-aluno meu, para nós fazermos um vídeo hoje. Aí eu já quase que eu mudaria, digo, meu jovem, tem tantas passagens, há tantas passagens, e eu estou sem saber como iniciar. Porque é contradição de Gênesis e Apocalipse. O livro de Gênesis é todo contraditório. É criancice se você aceitar dizer, haja isso, haja aquilo. Aqui não é uma literatura, é uma porra de criança. Mas vamos aqui. Vale ressaltar que aqui em Pinheiro, o que eu vou ler aqui, é uma parte que vai envolver o capitão Naamã da Síria, onde o rei Ben-Hadad estava reinando nesse momento da Bíblia aqui. Aqui em Pinheiro, basta vocês me investigarem, eu dou meus pulsos novamente aqui, ó, em público, para ser algemado, para ser preso se eu não souber mostrar as contradições. O povo da terra está aos poucos acordando para esta prisão aqui, porque a Bíblia é uma prisão psicológica. Porque concordar que o que está aqui escrito, como está em Isaías 45,7, que eu já li, e diz como se Deus tivesse criado as trevas, como se Deus fosse criar conflito, como se Deus fosse promover a paz, e dizer que ele não fosse Deus lá. O Senhor faz todas estas coisas. Deus jamais criou demônio para castigar o homem. E ele não sabia explicar isso para a gente. Traição, que quebraram até a barreira do impossível para o próprio Deus. Mas ele é que é Deus, né? E aí, se Deus não fosse Deus, porque se fosse o que está aqui escrito, cruz credo. Mas vamos lá. Sim, em uma Assembleia de Deus aqui de Pinheiro, antes de eu fazer esses vídeos aqui, de eu iniciar esses vídeos aqui, eu já tinha essa crença, eu não me lembrava de fato da passagem de Isaías 6634 sobre a oferenda e libação. Eu tinha essa dor, por que Deus tinha permitido, e foi uma permissão, um homem ser crucificado, dá a dizer, chamar de filho unigênito, de filho primogênito, tão pouco de fazer carne, aquilo me adoecia. Então, onde eu tiver falado isso nos primeiros vídeos, podem descartar. Então, nesta igreja, um pastor estava lá pregando, falando em línguas estranhas, tinha aquelas línguas tipo uma metralhadora, falando as guarabaçu de canto, essas coisas que nós achamos engraçado hoje. E disse, aqui há 15 pessoas precisando de jejum e oração. Diz o Senhor, é só me levar de qual for a Assembleia, para quem Pinheiro. Eu estou vivo porque Deus é um. Gente, pois, por mais absurdo que pareça, ele disse bem assim, Salmo 91, e vocês já bem leram o que está escrito no Salmo 91, você vai interpretar, como está escrito em algumas bíblias, que vai mudando umas palavras, o contexto é o mesmo. Leia o Salmo 91 e tenta interpretar com calma. Aí ele falou, Salmo 91, 15 pessoas aqui, vamos trazer o envelope. Eu vou jejuar tal dia. Vocês vão vir aqui tal dia, porque eu vou jejuar, eu vou me ajoelhar e o Senhor fará curas através de mim. De onde é que já se viu Deus? Deus é surdo, é cego, ele não é onisciente, não é onipotente, para querer para alguém se ajoelhar, para suplicar para ele se humilhar para fazer cura. Ainda disso, botem R$91 no envelope e tragam no próximo culto. Isso é comprar uma cura, é comprar um que é chamado de milagre. Porque Jesus diz, vinde a mim, como se fosse isso aqui, mas está aqui na Bíblia.
E de graça vos dou da água da vida, né? A contradição aqui sobre tudo. Então, pagaram lá, devem ter pago R$ 91, 15 pessoas, porque o rapaz jejuar, orar, falar em línguas lá e fazer cura e revelação. Essas coisas lá. Revelar e profetizar ainda hoje está muito fácil no mundo espiritual. E fazem cumprir algumas coisas com essa adoração a Baal Peor. Eu vou tratar de Baal bem aqui. Ninguém sabe quem é Baal. Eu olhei, meu corpo viu, conversou assim com ele, e o inimigo chamava Baal de pai de Deus. A história bíblica aqui que envolve o capitão Naamã descreve que o comandante sírio Naamã era leproso. E após a vitória contra o povo tido como escolhido, o universo de Deus, o que é isso? Trouxeram uma menina cativa para servir a esposa do capitão. A jovem diz à sua senhora que o ex-aluno de Elias, chamado Eliseu, poderia curá-lo da lepra. Isso aqui foi uma vitória que está aqui na Bíblia, como se fosse Deus dando vitória para o povo sírio contra o povo de Israel, por teimosia, por ter se desaproximado dele, né? Saído da presença dele, com despresença. Então daí surge o blá, para não esticar muita conversa, de uma carta ao rei Jorão, que estava na época reinando sobre Israel, que era irmão de Acasias, que você passa a entender lendo o capítulo 1 em diante. Isso do livro de 2 Reis. Eu esqueci de falar, o livro de 2 Reis. Mais especificamente no capítulo 5, versículo de 10 a 14, você compreende estas falas aqui. E pode descer mais a leitura, né? Onde trata de algo, uma carta, né? Eu já comentara sobre o profeta Elias, que testa o nome de Deus para descer fogo do céu e mata 2 vezes um capitão e 50 soldados. Porque na terceira eu comentei que o capitão chegou lá, trouxinho, com medo dele falar como se fosse o nome de Deus, como se fosse com Deus, para testar a Deus, né? Isso o capitão foi com ordem do rei na época, que houvera levado uma queda, ficado doente, e manda mensageiros consultarem a Baal Zebub. Tudo que se refere aqui a Baal é o monstro das trevas, é o mais poderoso das trevas. Pelo menos foi. Gente, eu levei sim choque de Baal Peor, não fiquei parapresto porque Deus não permitiu. Não permitiu ele me triscar. E Satanás, bem aqui na garagem desta casa de vocês estão vendo eu gravando aqui mais deste vídeo, me puxou com o cajado 2 vezes sim, que há pessoas aqui vivas, em que não é que já tentou muito me prender, que eu fazia para que deu polícia militar, bombeiro, SAMU, e o corpo foi botar para correr aqui na rua, rodopiou. E Satanás que na garagem me puxou com o cajado dele, me deu 2 choques e me puxou o meu pai do corpo, Deus permitiu, não que ele quisesse. Então o próprio sofrimento de Jó. E aqui há pessoas que viram sair fogo da minha boca, né? Se é mentira, não é minha. Eles olharam. É horrível. A pessoa passa até escravo do demônio no próprio corpo. Enfim, a terra foi uma segunda vida que os demônios tiveram, porque perderam a Deus por causa de Baal. Sim. Esse tal de Baal Zebub aqui, que se refere a Baal, que eu chamo Balaesa, era considerado como se fosse um deus em Ecrom. Daí o chamado Senhor na Bíblia, né, se revoltara e manda dizer que da cama o rei não sairá mais, que morreria. E aí toda vez a gente, será que não há Deus em Israel? Vai ter que consultar outros deuses? Deus é só um. Bom, voltando ao contexto supracitado, vale a pena ler. Para você ler aí 2 Reis, capítulo 5, versículo 7. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas vestes em sinal de medo e disse: "Isso aqui é o que é chamado Deus na Bíblia causa isso aqui um pânico, com medo do inferno, com medo dele. Deus não quer que ninguém o tema. Isso aqui é blasfema contra Deus. Por acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este homem envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está com pretexto contra mim." Aí o que é chamado profeta Eliseu, né, perante a Bíblia,
Até esse cara aqui fez milagre perante a Bíblia, porque antes disso daqui, contextualmente, nas escrituras bíblicas, diz que ele pegou 20 pães, não lembro se tinha outro produto, para alimentar 100 homens. Só será o tamanho difícil da família. Mas bora ver aqui, vamos multiplicar. Está na Bíblia. Eliseu ficar sabendo dessa comédia, que eu chamo comédia, e ao mesmo tempo algo lastimante, é algo horrível, terrível isso aqui. Manda trazer a ele, né, que é o chamado profeta, chamado o nome de Deus aqui na Bíblia, né, profeta de Israel. Conquanto o capitão pensara que o Deus de Israel iria ser invocado. Você percebe aqui invocação em si, como se fosse para invocar o Senhor Deus, porque Deus é que é Senhor e só Deus que é Rei. Só Ele que é Rei. Quem implantou o reinado na terra, vão logo se preparando aí, vocês das nações, que é a monarquia, a coroa ser derretida, porque Deus é só Rei, vai ficar só na lembrança. Deus nunca fez um homem para julgar ao outro. Nunca Deus quis ver um homem preso, algemado. Então ele é imperfeição. Quem prende, quem mata, quem rouba, quem estupra, são demônios nos corpos. E a polícia e exército sai lutando contra demônios em corpos, batendo, massacrando, humilhando os filhos de Deus com demônios nos corpos. Ou então Deus é imperfeito. A criação humana foi imperfeita, Deus fez um homem para vigiar ao outro. Como é que eu vou fazer a segurança de outro, que também é ser humano? A não ser com o demônio no corpo, para estar com proteção para com o outro? Reinar na carne, reinando sobre a outra, Deus nunca quis isso. Nós vamos aqui, eu estou tentando encurtar o vídeo e não é tão fácil. As pessoas pedem para fazer o vídeo curto. Contudo, fora dito para que o tal capitão Naamã desse 7 mergulhos no Rio Jordão. Isso aqui nunca aconteceu, é só Deus para fazer cura. Desse jeito aqui, ele queria que fossem outros rios com águas límpidas na época lá, né? Então você lê aí em 2 Reis, se você compreender melhor, capítulo 15, capítulo 5, versículo 15 a 18, onde o que é chamado Deus de Rimon se refere a Baal, como se representasse a tempestade, o trovão e a chuva. Então houve esse prodígio aqui, eu vou tentar resumir aqui o vídeo, em que o Naamã, segundo a Bíblia, deu depois dos 7 mergulhos, não queria, estava sendo duro consigo próprio, e disse que foi curado, né? Biblicamente aqui, ficou com pele de bebezinho. Aí ele tentou comprar o profeta Eliseu com produtos, com ouro, com prata, com roupa, até chegou a querer dar o dobro de ouro, e Eliseu rejeitou mediante o que é chamado Senhor, que ele não queria nada disso. E o aluno dele, servo, chamado Geazi, depois que o Naamã saiu já curado, chega e vem mentindo no que é chamado em nome de Eliseu, dizendo que Eliseu tinha dito para mandar mais roupas, com mais moedas de prata, as pessoas que tinham chegado lá. E ele concordou, estava curado, né? Concordou e entregou. Quando ele chega à casa do profeta Eliseu, o Geazi, com os produtos, Eliseu repreende e diz assim, que a praga de Naamã venha para ti e para toda a tua descendência. O que teria a ver a descendência do Geazi? E Deus é Deus de roga praga? Deus ia tirar a lepra de um e botar no outro através de um homem? O que é isso? Isso é Deus, gente. Isso é um demônio descrito, não Deus. E um rapaz desse jamais ia mentir o nome de outro. Não estava sozinho. Este povo, estes personagens da Bíblia, não sabem nem o que estavam fazendo aqui pelo meu corpo. Eu vou contar muita coisa que eu comigo e eu não tenho vergonha. Sobre os vídeos que eu estou andando, chaleirando pessoas para mandarem para mim, porque minhas filhas apagaram os celulares que eu tinha na época, inclusive deste daqui, eu não consegui recuperar, porque eu fui tentar me cobrar R$970 por vídeo. E há uma pessoa assim, da Polícia Civil do Estado do Maranhão, que é para ter todos esses vídeos no celular dela. Só não traz esses vídeos à tona se for covarde primeiramente e ao próprio Deus. Eu chamo de covarde.
E vocês de igrejas por onde meu corpo passou, eu vou citar talvez no próximo vídeo uma relação de nomes de pastores, de pregadores por onde meu corpo foi, inclusive daqui de Pinheiro, eu vou citar o nome sim, de pessoas daqui próximo de casa, da Assembleia de Deus também de Pinheiro. Estou pronto para ser investigado, estou de férias, podem me investigar. Deus não mata, cadê o crime? E você é preso por quê? E você é preso por quê? Eu defendo que Deus não mata? Que Deus não é trindade? E não é. Que Deus não é genocida? E não é. E que Deus não é ator pornô? E não é, como está aqui na Bíblia dizendo. Vamos ver agora aqui o que está escrito no livro de Mateus, para nós fecharmos o vídeo. Capítulo 8, versículo de 1 a 3. Vamos lá para nossas Bíblias. Bom, nós vimos que não foi preciso dinheiro para fazer a cura aqui do capitão Naamã. Não foi preciso nada, né? E sobre a praga ser gerada, ser lançada para Geazi, eu já vou ter contradições sobre praga. Eu jamais vou isso aqui. Olha só que a contradição aqui. Já falamos que sobre tempo tem contradições, foi o nosso derradeiro vídeo. Então, se não é para ter tempo que ele mora lá no céu, não é para ter sacerdote. Olha o que o chamado Jesus Cristo da Bíblia diz aqui, ó, se contradizendo. Aqui é um ser sem palavra, é um hipócrita aqui descrito, é um monstro, não Deus. Me perdoem, vocês que ainda estão indo para a igreja, podem ir, estou dizendo para vocês não irem, pessoas da minha família vão, eu ia, eu gostava de ir aos domingos e amava culto. Eu amava não, o inimigo fazia eu pensar que estava amando. Mas bora lá. No livro de Mateus, capítulo 8, versículo 1 ao 3, é a cura de um leproso. Eu acho que não há muito a se falar, talvez só esse vídeo aqui seja o suficiente. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: Quero sim. Fique limpo. E no mesmo instante, ele ficou limpo da sua lepra. Então Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e faça a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Aqui já está mandando ir para dar uma oferta. Agora, no Velho Testamento, não é para dar nada. É que quando fala de sacerdote e de oferta, só tirando de novo o livro da Bíblia, Atos 17, é bem explicadinho, Isaías 66, 3, 4. De novo, o próprio Cristo aqui é uma oferenda. Agora olha só, o que o mesmo Jesus aqui, que manda ir ao templo oferecer lá, né? Uma oferta, se fosse Deus ditando para Moisés, vai filho, escreve aí. Eu fui feito de besta assim, foi muito. Vamos ver o que está escrito no livro de Hebreus. Aqui é contradição. Ou é para levar oferta ou não é. Ou é de graça ou não é. Bom, pessoal, são tantas as contradições. Eu peço para vocês lerem aí em vossas Bíblias, no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, todinho, leiam lá. Leiam o capítulo 3 até o versículo 18. Mas eu vou suprimir aqui em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 14 ao 16. Sobre o chamado de Jesus aqui, né? Mas a mente dele se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sob a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Aqui está bem explicadinho que o chamado Jesus Cristo abole, né? Tira o Velho Testamento. Agora pulemos para o livro de Efésios. Aí você vai ler aí em vossas Bíblias, tentem ler aí Efésios capítulo 2. Leiam todinho, mas eu vou dar uma espremida aqui no contexto. Efésios 2,
capítulo 2, vamos ler o versículo 15 e 16. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, né? E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Bem, aqui você percebe no contexto anterior, nestas falas aqui em Efésios 2, que o povo de Israel estava dividido com um povo chamado judeu. Era para ser só um povo, né? E são, de fato. Mas houve essa discrepância, esse desentendimento. E aqui está falando que através de Jesus Cristo, através da crucificação, para se pautar tudo a ele. Então, para abolir o Velho Testamento. Então, como é que o chamado Jesus vai estar aqui descrevendo aqui no livro de Mateus 1, né, no livro de Mateus, capítulo 8, versículo de 1 a 3, a cura de um leproso e mandando ir ao templo levar oferenda da chamada lei de Moisés, de novo volta a falar, como se fosse o próprio Deus citando, ditando para Moisés escrever uma lei dessa, que tem um monte de coisa bizarra, que eu já comentei aqui algumas coisas. Então vou comentar coisas que padre nenhum, quando eu ia para a igreja assistir missa, eu nunca vi mencionando em missa, nem pastores, quando eu visitava igrejas, que meu corpo ia, não era eu. Isso é incrível, o comando não era meu. Não tenho coragem de ler determinadas passagens em cultos e em missas, mas eu vou ler. E estou aqui pronto para ser preso, se for possível, porque para me prender sobre isso aqui é só sendo prevaricação, abuso de autoridade, abuso de poder. Porque eu mostro as contradições como o outro é mostrando. Conquanto, Caio Fábio, tenho muito respeito por ti. Você crê no chamado Jesus Cristo, que é uma oferenda, não sei se o senhor está se lembrando, Isaías 6634, porque eu, quando cheguei a acreditar nisso daqui, que é uma doença isso aqui, eu não estava lembrando dessa passagem. Te respeito, acho você um intelectual e tanto, como demais outros, que vez ou outra eu assisto um vídeo sem nem querer, mas tá me entretendo, aí aparece, eu vou lá e clico, dou um play. Mas fica aqui mais dessas contradições, peço que vocês compartilhem. Eu compartilho com pessoas de fórum, eu compartilho com procurador de justiça, eu compartilho com delegado, com investigadores, com policiais militares, com advogados renomadíssimos, porque eu sei que diversas pessoas também da área jurídica não leram a Bíblia. Tem uns que nunca leram nem o primeiro capítulo de Gênesis. Eu já conversei com um advogado que nunca leu a Bíblia. Então vocês aí da área jurídica, vocês leem cada livro desta grossura. Isso aqui é uma literatura que é muito fácil de ser descascada. Eu peço que vocês compartilhem com juízes, com promotores, com quem quiser. Se eu tivesse o contato de Alexandre de Moraes, eu mesmo enviaria para ele. Porque isso aqui não é de Deus. Aquele grande abraço para chegar logo lá no Oriente Médio. A vocês. Tudo de bom.